Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou só rapidamente pontuar algumas coisas importantes sobre o texto do Andrew Arato, né? Ele é professor da New School of Social Research de Nova York. É uma universidade bastante progressista, desde os anos 80 ela é muito famosa lá em Nova York, por ser bastante progressista, né? A gente tem vários professores famosos, pesquisadores famosos que estão nessa New School. E ela tem uma característica de introduzir muitos movimentos sociais, a militância, né, nas discussões, nas palestras. Então, em vários momentos, né, eles têm uma grande tradição de conseguir fazer esse diálogo enquanto universidade com a sociedade civil. O Andrew Arato, ele é um professor, né, da área da sociologia política, da ciência política, e ele tem trabalhado bastante, né, com as questões relacionadas à sociedade civil. Ele, junto com a Jan Cohen, eles escreveram um texto clássico sobre o conceito de sociedade civil. É um texto, se não me engano, dos anos 90, onde eles fazem toda uma discussão sobre a importância da sociedade civil nas dinâmicas democráticas, né, nas dinâmicas da democracia. Então, eles vão, né, construindo toda a sua reflexão sobre o conceito de sociedade civil, né, da importância desse conceito, a partir de uma relação muito próxima com as discussões do Habermas sobre esfera pública, né, da importância dessa sociedade civil nos debates sobre os assuntos da política, né, do que a gente vem discutindo nas políticas públicas, os espaços decisores da política pública e a importância, então, do conceito de sociedade civil. Esse texto clássico do Andrew Arato com a Jean Cohen, ele foi muito utilizado aqui no Brasil, ele teve uma influência muito grande aqui nas nossas concepções sobre sociedade civil, principalmente ali nos anos 90, né? Logo após a escrita desse texto dos dois autores, ele vai ser muito utilizado aqui no Brasil para pensar o nosso processo de redemocratização e a importância que se deu à sociedade civil naquele momento. Obviamente, né, que a gente acabou abarcando essa conceituação de sociedade civil sem fazer muitas críticas ao próprio conceito, à própria noção utilizada pelos autores. Então, os autores eles estão trabalhando numa lógica, né, muito mais de uma perspectiva de democracias já consolidadas, onde a gente tem uma grande participação da sociedade civil via, né, as associações, ONGs, né, e outras, né, diversas entidades aí organizativas da chamada, né, desse guarda-chuva que é o conceito de sociedade civil, e a gente acabou trazendo, importando esse conceito de sociedade civil desses autores numa concepção virtuosa. O que eu quero dizer? No sentido de que, muito mais do que a gente problematizar o que a gente estaria entendendo como sociedade civil, a gente encaixou como se essa sociedade civil ela fosse homogênea, como se todos os grupos provenientes da sociedade, de maneira geral, tivessem o mesmo propósito democrático, participativo, né? Por quê? Isso foi resultado de todas essas insurgências, né, das mobilizações ali no período da redemocratização brasileira, no período pós-ditatorial, onde havia um consenso, né, ou a grosso modo, num olhar mais do senso comum, a gente estava enxergando, né, e isso foi, inclusive, falha de alguns pesquisadores de estarem enxergando que toda a sociedade brasileira ela estaria sendo contrária ao regime ditatorial. E obviamente que a gente vai perceber que isso não foi verdade ao longo do tempo. Mas a importação desse conceito de sociedade civil, né, de maneira mais homogênea, como ele foi pensado, ele vai sendo reproduzido no Brasil e isso faz com que a gente não problematize o que realmente é essa ideia de sociedade civil. E se a gente for ver hoje, a gente tem um arcabouço muito grande, né, uma pluralização grande de entidades da sociedade civil, inclusive muitas entidades, inclusive até movimentos sociais altamente autoritários. Então, a reflexão, né, dos autores, por mais que a gente tenha aproveitado boa parte da reflexão teórica que eles trouxeram, né, da importância da sociedade civil nas discussões na esfera pública, da importância da sociedade civil na formulação e implementação de políticas públicas, a gente meio que não questionou, né, que sociedade civil é essa. E se a gente for questionar, né, a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada de qual é a sociedade civil que a gente está falando, né? Quais são os grupos da sociedade civil que nós estamos trabalhando. Porque se a gente for pegar, por exemplo, no caso do RN, o conceito de sociedade civil ele pode abarcar desde
os movimentos de população de rua, MST, até a Fierne, né, a Federação das Indústrias do RN, até grupos organizados de direita, né, o MBL, enfim, outros grupos que são organizados, né, e que têm a perspectiva, projetos políticos, por exemplo, mais autoritários, perspectivas mais autoritárias. Então, esse já foi um grande questionamento, né, feito dentro da nossa discussão teórica sobre democracia. Estou falando a nossa discussão teórica sobre da democracia brasileira, de problematizar essa noção de sociedade civil, né? Nesse texto, especificamente nesse texto, os autores eles estão trabalhando, né, uma tentativa de perceber como é que a gente poderia pensar a soberania popular a partir dos processos a partir do contexto de democracia representativa, né? E obviamente que eles vão agregar aí, com alguma certa centralidade, a ideia de accountability. Obviamente que depois, quando eles chegam no final, falando que a accountability não é a salvadora da pátria, é claro, né? Até porque a gente tem uma série de fatores no meio do caminho que vão estar dificultando a própria accountability, que vão estar possibilitando outras maneiras de estar dando possibilidades de acesso à discussão, à inclusão social, né? Porque a grande questão é quem é que está incluído para debater política pública, né? Quem é que participa realmente das decisões políticas, né? Então, nesse texto, né, o texto foi escrito, deixa eu só olhar a data aqui do texto, o texto ele foi escrito, se não me engano, nos anos 2000, ele foi publicado na revista Lua Nova, né? Se não me engano, foi em 2009, depois vocês podem conferir aí. A versão original, exatamente, ele fala ali, a versão original ela foi disponibilizada, foi apresentada numa conferência sobre as políticas de controle cidadão na América Latina, numa conferência em que ele participou em Buenos Aires, em 2002. E vai ser reproduzido ainda em meados dos anos 2009, se não me engano, aqui no Brasil, nessa revista Lua Nova, que é aquela revista que eu sempre estou indicando para vocês, que é uma revista bastante importante, principalmente nessas discussões relacionadas à democracia, participação e representação política. Então, o texto, né, ele é intitulado Representação, Soberania Popular e Accountability, e ele vai, obviamente, traz desde o início uma discussão sobre o governo representativo, né, como sendo uma invenção ali nos anos ainda antes de Cristo, né, nos anos na época medieval, mas é uma invenção do Ocidente. E aí, tudo que a gente já viu quando a gente estava discutindo o texto do David Held, né, sobre a democracia clássica, né, o surgimento dessa ideia de um governo representativo, né, de uma democracia e né, após isso, um governo representativo. E aí, a gente percebe que naquele momento a gente tem também todos aqueles que eram considerados, né, parte da nação política, eles estavam incluídos. Obviamente que a gente sabe que naquele momento, naquele contexto, eram os homens brancos, né, que moravam e tinham trajetórias de família, né, naqueles determinados países, e que tinham uma certa renda e que poderiam, né, eram de uma certa classe social e poderiam estar participando dessas discussões relacionadas às questões, né, de discussão política, isso tudo feito em assembleias, né, e ainda, né, repassadas, em alguns casos que eram apresentadas ao príncipe, em outros casos ao parlamento, né, a constituição do parlamento ali no século XVII, as assembleias constituintes que vão ser criadas no século XVIII, e elas vão, inclusive, essas convenções constitucionais, né, as assembleias, o parlamento, eles vão demandar essas atividades constituintes, né? Elas vão demandar essas legislaturas. E aí a gente vai, obviamente, a partir dessas legislaturas, a gente vai ter a ideia da representação. E essa ideia, ela vai se basear principalmente numa ideia de soberania do povo, né? Porque se você tem uma lógica em que o povo, né? E o povo naquele momento considerado esses homens, parará, a gente garantir que eles possam participar ativamente dessas discussões, a gente está, então, meio que internamente entendendo que havia, então, uma soberania do povo. Obviamente que isso não se apresenta de uma maneira muito clara e acaba surgindo o problema de legitimação, né? E de legitimação
democrática, de legitimação dessa soberania, de legitimação. Esses representantes são legítimos para serem considerados representantes do povo, daquilo que a gente entende enquanto povo, e obviamente que isso não vai ser resolvido naquele período e muito menos, né, vai ser resolvido nos períodos posteriores. Isso continua até, né, um problema não resolvido, né? Então, é aquilo que a gente estava falando, inclusive, que a Débora Rezende traz no texto dela, que são os dilemas da representação política, né? Da gente tentar entender e compreender que esse dilema entre o representante e os representados, eles ainda não são resumidos, não foram resolvidos, né? E aí a gente tem as teorias que vão surgindo ali as teorias, principalmente teorias muito normativas ali no século XVIII, com Rousseau, com Kant, com Madison, né? Que foi um grande pesquisador da própria discussão sobre o federalismo nos Estados Unidos, né? E as teorias, os filósofos clássicos, né, como Rousseau e Kant, que vão trazer essa discussão entre essa forma de soberania e as formas de governo, né? Então a gente começa a questionar o que seria essa soberania popular, especialmente dentro dessa concepção de um governo democrático. Quais seriam, né, inclusive, as tentativas de expandir esse sentido do povo. O que é esse povo, né? Então, você tem um povo que, naquele primeiro momento, ele vai ser caracterizado por um grupo específico, mas depois a gente vai tendo as próprias tentativas ao longo dos anos, né, e no próprio desenvolvimento do Estado moderno, a tentativa de expandir o que seria esse sentido do povo e essas discussões sobre a inclusão social de diferentes grupos. Então, a gente pode perceber que a própria história da democracia representativa, ela vai ser baseada nessa concepção histórica de inclusão política, nessa tentativa de incluir. Só que, obviamente, né, essa discussão sobre inclusão, ela também traz outros desafios, né? Os desafios, eles vão aparecer na medida que a gente vai discutindo e batalhando para que novos grupos, eles se adentrem, novas pessoas, eles possam se adentrar na discussão política. E aí, algumas questões que vão aparecer, que o Andrew Arato coloca, mas que outros autores também vão trazer, que é, quanto maior for o número de indivíduos, né, economicamente fragilizados, mas também socialmente fragilizados, quanto mais eles forem incluídos nessas eleições, maior será a diferença, né, de poder entre os eleitores e o corpo dos representantes. Por quê? Porque, segundo essa concepção ainda clássica de democracia representativa, esse corpo dos representantes, ele ainda era bastante elitizado. Então, você teria uma diferenciação muito grande, né, e essa conexão entre representantes e representados, ela ainda estaria muito frágil, a depender, né, de como esses grupos mais vulneráveis, mais fragilizados da sociedade, eles fossem se inserindo na dinâmica, né, da estrutura burocrática do Estado, na dinâmica do corpo ali do espaço legislativo, né, desses espaços legislativos. Além do mais, uma outra questão apontada, né, pelo autor é que se a gente não tem um eleitorado com um acesso à educação, né, principalmente à educação formal, e que ainda é pobre, né, que é trabalhador, ele vai ter muito mais dificuldade de observar, de criticar e de controlar esses representantes, né, do que aqueles estratos sociais, do que aquelas classes sociais que são mais privilegiadas, né, dentro desse sistema democrático, que é isso que a gente observa hoje, né, se a gente for pegar toda essa análise e fazer uma grande leitura do que a gente observa hoje, a própria falta dessa educação formal, ela faz com que muitas pessoas não tenham possibilidade de dialogar, entender o que é o processo democrático, como é que funcionam as estruturas democráticas, né? Se a gente for perceber o próprio julgamento aí do Lula, né, do Moro ontem, a instituição, principalmente a instituição da justiça, né? Como é que a justiça, hoje a nossa justiça funciona, né? O sistema judiciário. Então, isso é muito complicado, inclusive para as pessoas que não têm acesso a essa educação formal. Então, nesse sentido, os partidos, né, inclusive os partidos de massa, que se dizem partidos da classe popular,
eles poderiam ser esses mediadores, mas desde que eles não reproduzissem internamente essas diferenciações entre as classes sociais. Ou seja, né, então somente com essa... a partir do momento que a gente tem uma diminuição dessa distância entre representantes e representados, se a gente pudesse relativizar a partir dos partidos políticos de massa ou desses partidos políticos de base popular, que eles pudessem atuar como forma, né, de maneira mediadora, a gente poderia talvez resolver esse problema da representação. Mas se a gente for pegar, inclusive, casos relatados pelos movimentos negros, de dificuldade de inserção nos próprios partidos de esquerda, a gente vê, né, que isso ainda está muito aquém daquilo que seria ideal do ponto de vista da soberania popular, segundo o artigo do Andrew Arato. Aí no artigo ele coloca alguns conjuntos normativos, né, ele aponta 5 conjuntos normativos de demandas que teriam chances de reduzir esse grande hiato, né, essa diferenciação entre os representantes e representados nas democracias modernas. Eu vou apontar brevemente alguns desses conjuntos normativos de demandas, né? Primeira coisa seria os direitos e o constitucionalismo, né? E ele vai falar quando esses direitos eles são garantidos, esses direitos democráticos, né, eles são garantidos, eles podem dar possibilidade e poder ao cidadão e ao mesmo tempo eles limitam a ação de alguns governantes mais autoritários, né? E inclusive mesmo os governantes democráticos eles vão ser vigiados, né? Eles vão ser controlados por esses cidadãos na medida que esses cidadãos, obviamente, eles tenham acesso a todos os direitos básicos, né? Os direitos de cidadania, como aqueles direitos que a gente coloca, civis, políticos e sociais. Então, a primeira coisa é a gente garantir esses direitos. E a garantia desses direitos ele só se dá através de instrumentos como, por exemplo, a Constituição escrita, né? Que deve ser formulada com regras aplicáveis, né, emendas, revisões constitucionais, mas que buscam legitimar essa democracia, né, e reservar poderes aos cidadãos. Então, essa forma de constitucionalismo, segundo o Andrew Arato, vai ser o mecanismo moderno mais importante para garantir a soberania popular. Aí depois ele fala o segundo seria a deliberação, né, e a questão da identidade, ou seja, você garantir também que as pessoas elas tenham possibilidade de deliberar, né, de se constituírem enquanto grupos, reforçando essa identidade de cidadania, né, reforçando essa identidade, não só identidades temáticas, mas identidade enquanto um corpo cidadão, e que isso possibilite que eles tenham espaço para deliberar, né? Ou seja, então a ideia de que uma vontade geral ela pode ser alcançada através da deliberação. Então, em nome do povo, inclusive essa legislatura, ela pode reproduzir pela discussão, né, a sua vontade própria, corporativa desse povo, através de processos deliberativos, né? Então, e isso vai estar casado com a terceira demanda, que é a demanda por confiança. Então, essa confiança também, né, ela é importantíssima para a gente poder fazer com que as pessoas tenham possibilidades de participar desse processo democrático, né? E aí a ideia também de identificação. À medida que a gente também garante que a confiança nos representantes, né, seja uma confiança baseada num processo de identificação, esse processo onde esses líderes eleitos eles vão superar essa sensação de distanciamento entre os representantes e o representado, né? Entre regime representativo e os representados. A partir do momento que essas pessoas, os cidadãos, eles vão se identificar com um determinado representante, mesmo não conhecendo pessoalmente, você confia porque se identifica, né? Enfim, mas aí tem também alguns problemas que o próprio Weber vai levantar, em que medida também a liderança carismática, né, ela pode... Primeiro, ela não garante, né, essa legitimidade e muitas vezes ela tem uma curta duração, né? Ela vai, inclusive as pessoas vão começar a se distanciar desse representante, né? Se for uma identificação simplesmente pela essa ideia do carisma, como o Weber trabalhou. Uma outra coisa importante que eles vão chamar a atenção, que o Andrew Arato chama a atenção, é
a própria ideia do nós, né? Trazer essa ideia de um corpo formado por uma identificação entre nós enquanto cidadãos, também participando desse processo. E aí ele traz a ideia do accountability, né? Um pouco colocando a importância desse conceito, né? A importância dessa ação na promoção da soberania soberania popular, desculpem. E aí ele vai falar que essa única conexão, né, a única conexão que a gente pode oferecer a partir da nossa Constituição, que possa fazer essa relação mais próxima, é a accountability, né? A accountability baseada nessa capacidade dos eleitores de exigir que esses representantes eles expliquem o que eles fazem, ou seja, que eles respondam, né, por aquilo que eles estão fazendo na legislatura, né, ou respondam o que estejam fazendo no parlamento ou na presidência, né, é aquilo que eles precisam dar, é a transparência, né, mostrar o que eles têm feito, o que eles estão fazendo e muitas vezes responder também por aquilo que eles sejam responsabilizados, que eles sejam punidos ou mesmo recompensados, né, pelo que eles fazem. Então, também a gente tem essa possibilidade, através da accountability, de votar de novo, né, de partir para uma reeleição, de apoiar ou simplesmente de não fazer com que aquela pessoa seja eleita de novo, né? Ou seja, então o próprio Manan, o Bernard Manan, que escreve textos importantes sobre representação política, ele vai falar que essa accountability é uma avaliação retrospectiva, ou seja, a gente avalia aquilo que eles já fizeram, né? Que os nossos governantes já fizeram. E aí, portanto, é importante entender que a accountability, ela limita e restringe o comportamento dos representantes. E aí, principalmente se eles têm esse interesse de se reeleger. Então, por isso que é tão importante a gente discutir a ideia da accountability nesse sentido. E aí, obviamente, que o autor ele traz alguns modelos ideais, né, de um regime de accountability pura. E ele lista algumas coisas que seriam importantes, né, para um regime de accountability pura. E aí, em primeiro lugar, ele fala que um regime de accountability política pura deveria ser parlamentar, baseado em uma única Câmara Legislativa, né? Que a gente tivesse possibilidade de ter somente uma Câmara Legislativa e, a partir daí, fazer todas as nossas observações, né? Acompanhar todos os nossos representantes, né? Que seria muito mais fácil. E aí, outra coisa que ele fala, esse próprio regime de accountability política pura, ele é incompatível com governos de coalizão. Por quê? Porque a gente não consegue também, não vai conseguir acompanhar né, esse governo de coalizão, a gente vai precisar acompanhar, né, na verdade a gente acompanharia aquele representante de um determinado partido e como que aquele partido está atuando. Quando já tem as coalizões, fica muito mais difícil e muito mais diluído essas ações, né, as inferências, as possibilidades, e aí para nós, enquanto cidadãos, dificulta muito mais acompanhar todo esse processo. E uma terceira coisa, esse regime de accountability pura precisaria de prazos eleitorais curtos. Então ele defende que as eleições, por exemplo, né, o tempo das legislaturas não poderia passar de 3 anos. O mandato deveria ser, segundo ele, provavelmente entre 2 e 3 anos, né? E além do mais, não deveria, segundo o André Arato, ter possibilidade de reeleição, porque isso não garantiria, dificulta o nosso processo de acompanhamento, né? Dificultaria o nosso processo de, inclusive, não reeleger, quer dizer, não responder a todas as dinâmicas da sociedade de maneira democrática, né? Fazer com que haja uma rotatividade também entre as pessoas. E aí, em quarto lugar, também seria necessário acabar com as contribuições eleitorais privadas, né? Manter, segundo ele, um sistema público de financiamento das eleições, coisa que também tem sido discutida, eles têm acompanhado aí as discussões do Fundo Público Eleitoral, né? Então, porque para ele é importante que o financiamento público seja mais, né, a centralidade seria nesse sistema de financiamento público. Porque para ele, uma pessoa ou um partido, eles não podem ser avaliados pelos eleitores se eles respondem a fontes especiais de financiamento, né? Se eles estão respondendo a, por exemplo, grandes empresas. Então, isso não seria interessante, né? Porque não tem relação com aquilo que está sendo proposto pela sociedade, mas sim com interesses específicos privados.
E aí ele traz, né, obviamente ele continua debatendo, mas ao final ele vai falar, um regime de accountability só pode funcionar em consonância com a sociedade civil e a esfera pública, que aí é onde ele entra com a discussão da participação popular, né, da necessidade da gente pensar nessa dinâmica de um regime de accountability a partir da sociedade civil e da esfera pública. Né? Então, obviamente, ele está falando que a sociedade civil e esfera pública, eles não existem de maneira separada, né? A sociedade civil e a esfera pública só existem de maneira conjunta, obviamente, né? Uma sociedade civil dinâmica e organizada, né? E que tenha, né, uma solidez, ela vai buscar influenciar na esfera pública. Então, obviamente, isso não tem como ser desagregado, né? A sociedade civil só existe porque né, ele está entendendo a sociedade civil como lembrem, né, que eu falei no início, ele está entendendo a sociedade civil como uma sociedade organizada e que luta pela democracia. É essa a concepção de sociedade civil do Andrew Arato. E por isso é uma sociedade civil que está relacionada com uma discussão de esfera pública, porque nessa concepção de sociedade civil do Andrew Arato, ela é por si só virtuosa e por si só democrática e, portanto, ela vai estar sempre ali procurando discutir o que está sendo proposto nas dinâmicas do Estado, né, o que está sendo proposto como política pública. Então, essa esfera pública seria o espaço de diálogo, né, entre Estado e sociedade e, portanto, a sociedade civil teria um papel fundamental. E aí, por isso que ele vai falar, né, dessa esfera pública e dessa sociedade civil, seriam os locais, né, de mediação entre representantes e representados. E, inclusive, poderiam reduzir a distância e tensão entre representante e representado. Por isso que ele chama atenção para a importância dessa esfera pública, né, para a importância dessa sociedade civil. E claro que ele está sempre falando, né? A gente precisa entender que dentro desse modelo proposto por ele, né? A gente tem que abrir espaços para fortalecer a sociedade civil e para garantir essas deliberações da sociedade civil dentro desses espaços, dessas esferas públicas. Porque para ele, ninguém vai se dispor a participar politicamente ou fazer pressão se não tiver nenhuma chance de gerar alguma influência. Então, por isso que é importante esse processo deliberativo do ponto de vista do Andrew Arato. E aí, concluindo o texto dele, ele vai falar, então, que a accountability política ela vai ser um princípio importante que pode ajudar a dar sentido a essa noção de soberania popular num regime democrático, mas ela não pode ser considerada o único princípio importante, né? Porque senão a gente coloca em risco a própria ideia de accountability. Então, no nível desse modelo institucional accountability, ela deve ser complementada por instituições de deliberação, pela ideia do constitucionalismo, né? Das regras constitucionais, de uma constituição federativa de cada país e de uma representação da sociedade civil e de espaços de participação. Então, é isso, pessoal. Eu coloquei um texto lá no Cigar, abri um fórum lá no Cigar para vocês debaterem, né? Eu coloquei uma pergunta, inclusive, que está no próprio texto do Andrew Arato. Vou colocar mais questionamentos no decorrer da semana, né? A gente vai ter mais questionamentos e vocês vão dialogando, que isso também está contando como participação. Bom fim de semana e até semana que vem.